Olá, vamos dar continuidade às nossas apresentações deste tema tão importante para nós desde que teve início o século XX, as teorias da administração. Nós vamos hoje abordar a primeira parte da teoria da administração, conhecida como abordagem neoclássica. Os principais autores dessa teoria neoclássica são Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, Ernest Dale, Harold Kuntz, Cyril O'Donnell, Michael Jussius, William Newman, Ralph Davis, George Terry, Morris Huxley, Louis Allen e mais tantos outros autores que trabalharam um outro tema muito afeito a esta abordagem chamada neoclássica, que é a administração por objetivos, APO, conhecida como APO, administração por objetivos. As características principais dessa abordagem neoclássica são 5, na verdade, características. Dá ênfase na prática da administração, na parte prática mesmo, e não tanto teórica. A reafirmação dos postulados clássicos, essa abordagem vai pegar as abordagens de Taylor, Fayol, principalmente esses dois, e vai trazer de uma maneira mais renovada e melhor trabalhada para nesta abordagem chamada de neoclássica, com ênfase nos princípios gerais de administração. Lembra os princípios gerais de administração? Tanto Taylor quanto Fayol trabalharam muito isso. E a ênfase é nos objetivos e nos resultados da organização. E, portanto, essa teoria neoclássica, ela também traz outros elementos importantes da abordagem humanística, que é a questão da liderança, a questão das comunicações, a questão da motivação. Tudo isso vai... na verdade, esta abordagem neoclássica é uma abordagem eclética da administração, vai buscar pegar um pouco de um apanhado geral de tudo que já havia sido trabalhado em termos de teorias da administração até então. Então vamos ver um pouquinho de cada uma dessas características que eu acabei de falar, dessas 5 características. A primeira delas, a ênfase na prática da administração. Então, vamos pegar tudo aquilo que nós já conhecemos teoricamente e vamos colocar em prática. Vamos ser pragmáticos. Vamos para a ação administrativa. Vamos colocar na prática, então, tudo aquilo que nós já conhecemos na teoria. Pragmatismo, voltando a repetir, já falei isso em outro vídeo, tem por base o utilitarismo. Então, o capitalismo, ele é utilitarista. Isso significa o quê? Que aquilo que não tem utilidade não tem valor no capitalismo. Então, para que as coisas tenham valor no capitalismo, elas têm que ser úteis. Então, essa reafirmação dos postulados clássicos, que essa abordagem neoclássica vai trazer, ela traz ênfase nas estruturas da organização, tanto a estrutura linear de Fayol, quanto a estrutura funcional de Taylor, e a junção dessas duas estruturas. Então, ali, Leinstaff, famosa estrutura Leinstaff, que traz as duas, os ganhos, né, as vantagens de uma e de outra. Quando você junta as duas estruturas, a linear e a funcional, você tem a linha
autoridades de linha de um lado e autoridades de especialização de outro, que se compõe no staff da organização. Já falamos sobre isso quando abordamos tanto Taylor quanto Fayol. Vamos ver agora também a questão da ênfase nos princípios gerais de administração. Ou seja, toda a ciência tem princípios, ela se baseia em princípios, em grandes postulados, em leis, né, entre aspas, porque os críticos, os filósofos da ciência, só querem assentar como disciplinas científicas, primeiro aquelas que se baseiam no experimentalismo, né, no método experimental. E nós já vimos que em ciências sociais nós não conseguimos, como em outras ciências, ter um laboratório em que a gente fique ali testando variáveis no objeto que está sendo observado. Então, não é assim nas ciências sociais, porque o objeto das ciências sociais é a própria sociedade, são as organizações. No nosso caso aqui, nós trabalhamos então com organizações sociais, com a administração. É isso que nos importa aqui. Então vamos trabalhar essas questões das leis científicas da administração com aqueles critérios. Por exemplo, o Fayol ele trouxe para o debate da administração como ciência aquelas ações administrativas que nós falamos que era POCCC ou POC3, que é planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Isto aí é um postulado clássico, primeiro indesmentível, e não adianta lutar contra isto, porque as pessoas, os teóricos, eles falam sobre essas questões, alteram aqui e ali alguns desses postulados, colocam outras questões, mas não alteram o principal, que é as ações administrativas baseadas nesses postulados do planejamento, da organização, da coordenação, do comando e do controle. Os objetivos das organizações, como nós já vimos, é alcançar a eficácia. E para isso ela tem que ter eficiência, ou seja, ela tem que ter internamente, ela tem que ser bem administrada internamente, para que ao final as suas metas sejam alcançadas, a sua eficácia seja alcançada. As atividades das organizações, elas exigem responsabilidade e funcionalidade. Então, as funções, a autoridade e responsabilidade, elas têm que ser claras e por escrito, como nós já vimos, inclusive, na burocracia, e mais próxima da cena de ação. A organização ela tem que ter um nível mínimo de níveis hierárquicos para não se tornar muito pesada, muito verticalizada. Hoje as organizações elas procuram ser menos verticalizadas e ser mais horizontalizadas. Para quê? Para que as organizações tenham um fluxo mais rápido nas comunicações, na sua liderança, e isso não lhe afete com relação ao alcance dos seus objetivos, das suas metas, e portanto, elas têm que ser eficazes. Essa autoridade, essa responsabilidade, elas têm que ter uma certa quantidade de amplitude, uma amplitude, na verdade, que dê condições das lideranças atuarem com o mínimo possível de resultados. Então, tem que haver um limite para a supervisão, para a unidade de comando e para a responsabilidade sobre as ações dos subordinados. Essa responsabilidade ela tem que ser absoluta, porque se for relativa, se as pessoas puderem ficar alterando a todo momento esse nível de autoridade, então o caos se instala na organização.
E outra coisa, outra característica importantíssima, a ênfase nos objetivos e nos resultados. Então, os meios na busca da eficiência, ela enfatiza os fins, os resultados. Por isso a administração por objetivo ela é muito interessante. Você diz quais são os objetivos da organização e então administra-se a organização para atingimento desses objetivos. Isso é muito próprio para as organizações por projetos, porque os projetos eles têm início, meio e fim. Então, quais são os objetivos de qualquer projeto? É o atingimento dos seus fins, ela foi proposta à organização, o projeto na verdade. Então, e outro tipo de estrutura é necessário para atuar como projetos. A administração por objetivos, já que trabalha com projetos, tem que ter uma outra estrutura organizacional que não pode ser a line staff, ou a linear tão somente, ou a funcional tão somente, nem a junção das duas, porque como os projetos eles têm início, meio e fim, a administração ela tem que ser também, ela não pode ser uma administração fixa, rígida, porque ela tem prazo de validade. O prazo de validade dela você pode até, na verdade você tem uma estrutura fixa, mas ela não é por projeto. Ela tem uma estrutura física, fixa, na verdade, e os projetos vão ser atendidos por essa estrutura fixa, mas a estrutura dos projetos ela não é fixa. Ela tem prazo de validade. O prazo de validade dela é o prazo do projeto. E então, essa abordagem neoclássica, ela é eclética por causa disso. Ela vai absorver conteúdos das outras teorias, das relações humanas, da burocracia, da funcionalidade de Taylor e de Fayol, a linearidade de Fayol. Então, o comportamentalismo entra aqui. Quando você vai fazer as mensurações, por isso, principalmente na administração por objetivo, que as mensurações têm que ser muito bem programadas, sistemáticas. Quer dizer, você já está indo buscar aqui uma outra abordagem que nós vamos ver mais na frente, a abordagem sistêmica. Então, a administração, na verdade, ela é uma técnica social. Administrar é orientar, dirigir, controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. A atividade essencial a todo o esforço humano e coletivo de qualquer organização é a administração. Então, alguns aspectos comuns a toda e qualquer organização são os seguintes. Quanto aos objetivos, não vivem para si próprias. As organizações não vivem para si próprias. Elas são órgãos sociais que visam a realização de uma tarefa social. Seus objetivos estão fora dela, estão na sociedade. Quanto à administração, todas são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na área administrativa. Todas elas exigem uma reunião de muitas pessoas que devem atuar em conjunto e se integrar em um empreendimento comum. Então, o que é comum a toda e qualquer organização é a administração, porque como ela pressupõe a existência de princípios, de postulados, então a administração ela não pode variar de acordo com a organização em que ela quer estar inserida. A administração ela paira acima e além de qualquer organização. Quanto ao desempenho individual, a administração é o campo em que há a menor diferença entre gestores, gerentes, administração. Porque a eficiência do pessoal que trabalha dentro das organizações, ela vai ser medida quase que da mesma maneira. São os indivíduos que fazem.
os indivíduos que decidem, os indivíduos que planejam. Enquanto as organizações, na verdade, no papel, elas são ficções. Você coloca uma organização no papel, ela é apenas uma ficção. São as pessoas que fazem ela se tornar uma entidade viva. Então, é muito importante, eu vou deixar no final do vídeo um quadro em que nós já tratamos desse assunto, mas um quadro que vai colocar bem clara a diferença entre eficiência e eficácia. Mas vamos aqui rapidamente colocar. A eficiência, ela tem ênfase nos meios, a eficácia nos resultados. A eficiência é fazer corretamente as coisas. A eficácia é fazer as coisas certas. A eficiência procura resolver problemas. A eficácia procura atingir objetivos. A eficiência procura salvaguardar os recursos. A eficácia busca otimizar a utilização dos recursos. A eficiência busca cumprir tarefas e obrigações. A eficácia busca obter resultados. A eficiência busca treinar subordinados. Já a eficácia, ela procura dar eficácia aos subordinados. A eficiência procura manter as máquinas. Já a eficácia faz com que as máquinas tenham um bom funcionamento, porque o importante é atingir as metas. Na eficiência, você tem a presença dos tempos. Aqui no caso, desculpem, eu estava... Era para dizer templo, eu falei templo, mas brincando aqui, tempo é dinheiro, né? A prática dos valores religiosos também é possível dentro de uma organização religiosa seguir as mesmas bases de qualquer organização. Ela tem que ter eficiência e tem que ter eficácia. Se na eficiência de uma organização religiosa é fazer orações, lá na eficácia ganhar o céu. Então, no final, a religião tem que levar ao céu as pessoas. Se, por exemplo, é jogar futebol com arte, tem que ganhar as partidas e o campeonato. Então, Flamengo e Palmeiras estão aí disputando neste momento o Campeonato Brasileiro e também a Copa da Libertadores das Américas. Então vamos lá. Os princípios básicos da organização, vamos tratar cada um desses princípios rapidamente. A divisão do trabalho é um princípio geral de toda a administração, é base, e leva à departamentalização, a divisão do trabalho, que leva em consideração, pode ser a divisão feita por produtividade, por eficiência e por custos, dependendo do tipo de organização. Princípios básicos da organização também, a especialização simplifica as tarefas, a simplificação das tarefas. Então você tem aqui 3 níveis com que nós trabalhamos a especialização: no nível institucional, onde estão os diretores; no nível intermediário, em que você encontra os gerentes; e no nível operacional, em que estão ali os operários, a supervisão está ali, toda a parte de técnica da organização. Então, a execução das tarefas e organizações faz com que a organização seja departamentalizada e tenha as suas especializações. Então, de alto a baixo, quanto mais você desce na organização, mais você tem as funções técnicas de execução e de operação. Quanto mais você sobe na administração, você tem mais as questões de gerência e da direção da organização. A hierarquia, vamos falar um pouco sobre a hierarquia, dentro dos princípios básicos da organização. A hierarquia, ela tem que ser
intensa, ela tem que ser diversificada, funcional dentro da organização. Tem que haver uma pluralidade de funções que exigem inevitavelmente desdobramento da função de comando. Além de funções especializadas, a organização necessita de estrutura hierárquica. Fayol dizia que a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência. Aqui, brincando, a gente sempre fala: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, o poder, a hierarquia, ela surge de maneira formal, é legitimada pela formalidade, pelo estatuto, pelo regimento da organização. A autoridade, então, ela se caracteriza, ela tem 3 características fundamentais. Ela é alocada em posições da organização e não em torno de pessoas. Uma autoridade, ela é aceita pelos subordinados, porque está nas normas, está nos regimentos. A autoridade flui de alto a baixo, de baixo para cima e de cima para baixo, de forma vertical. E a responsabilidade, ela, como nós já dissemos em outra oportunidade, você até delega a autoridade para as pessoas, mas você retém a responsabilidade. A responsabilidade, ela é delegada até certo ponto, até o nível da delegação de autoridade. As técnicas de delegação de autoridade, elas são as seguintes: você pode delegar a tarefa inteira e a responsabilidade completa, mas você pode manter o controle. As pessoas, os delegados que recebem o poder, eles têm iniciativa, mas eles sofrem controle. O superior controla. Por quê? Por causa da responsabilidade que continuará com ele. O ocupante do cargo, ele tem o seu superior e tem subordinados. Então, ele atende a autoridade superior e ele tem comando sobre os seus subordinados. Então, existe uma autoridade a partir da gerência para cima e autoridade para baixo. Então, tudo isso, as pessoas, os gerentes, a direção da organização tem que cuidar. As pessoas têm que delegar, ou as pessoas têm que ser delegadas, desde que as pessoas tenham capacidade para isso. A delegação deve ser feita para a pessoa certa. Então você tem que conciliar o talento da pessoa com a tarefa, identificar os subordinados independentes e que queiram assumir responsabilidade, porque nós vimos, uma das críticas lá feita por Taylor, é que as pessoas não gostavam de assumir responsabilidade. Já a abordagem humanística disse não, as pessoas até querem assumir responsabilidade, porque elas precisam disso. Elas têm um ego, que as necessidades precisam ser satisfeitas. Então, você pode delegar responsabilidade e autoridade sem o poder de decisão também, que não é delegado, e sim a tentativa de se livrar de responsabilidade das pessoas. Isso aí é um erro. Se você vai delegar para se livrar de responsabilidade, você não vai conseguir, você vai só bagunçar o coreto, como se diz. Outra coisa, proporcionar informação adequada. Se você delega, se você cria níveis abaixo de você, as pessoas precisam saber o que pensa o gerente, a organização. Tem que delegar também aqui informações sobre o que a pessoa tem que fazer, por que ela tem que fazer, onde ela vai ter que fazer, que desempenhar a sua função, quem é o responsável pela organização, quem manda nele, ele vai mandar em quem. Então tudo isso é importante, e saber como também as coisas vão acontecer. E outra coisa, as pessoas têm que ter respostas sobre
como é que está andando a organização. As linhas de comunicação têm que estar abertas, porque é preciso orientar sem controlar, na verdade. Se você tem ali determinadas as ações que devem ser seguidas, não precisa ficar controlando o tempo todo. As pessoas têm que ter responsabilidade e saber desempenhar suas funções. Então você tem que, na verdade, avaliar e recompensar o desempenho das pessoas. Eu até falava muito, e quando eu estou em alguma posição de mando, eu falo, olha, eu confio muito nas pessoas, mas eu além de confiar, eu também controlo. Eu confio, mas eu exerço um certo controle, porque se deixar muitas vezes subordinado à sua vontade, as coisas podem fugir do controle. Então, eu vou deixar no final do vídeo um esquema teórico que vai mostrar muito bem como é que essas coisas acontecem nesses 3 níveis, de institucional, intermediário e no nível operacional, como é que se dá essa divisão e delegação, na verdade, de poderes e a responsabilidade residual que fica com cada um daqueles que delegou, o agente delegador das funções e o agente delegado. Então você tem aqui, na verdade, como voltando a repetir, esse é outro esquema que eu vou deixar para vocês, como é que se dá nos diversos níveis hierárquicos de qualquer organização, essa área de autoridade. Quanto mais você sobe, maior a autoridade do diretor, do gerente, e quanto mais você desce, mais você vai ter responsabilidade, poder e responsabilidade nas mãos do supervisor. Então, vou deixar também no final do vídeo um organograma em que mostra bem como é que é feita essa delegação, essa departamentalização e essa delegação de poderes e a retenção de responsabilidade subsidiária. Então, vou deixar aí com as amplitudes, mostrando, né, a amplitude administrativa, ou seja, a capacidade que tem os diretores, os gerentes de atuarem tanto de forma vertical, em forma piramidal, quanto você faz uma amplitude mais horizontal. Quando você faz isso, dependendo do tipo de organização que você opta, você tem uma rapidez muito grande das comunicações ou não. Então, outra questão que vai ficar para o próximo vídeo é a questão quando você... Na verdade, eu vou avançar um pouco mais para terminar nesse mesmo vídeo. Questão porque tem a ver com aquilo que eu estou falando, é a questão da centralização e da descentralização. Então, se alguém é muito centralizador, vai ter dificuldade de delegar. E se alguém sabe delegar, não tem medo disso, então ele vai criar mais níveis hierárquicos. Ou não. Então, quer dizer, dependendo da capacidade de centralização e de descentralização, a organização será mais vertical ou menos vertical. Então, existem vantagens e desvantagens, tanto da centralização quanto da descentralização, que eu vou também deixar no final do vídeo para que vocês vejam quais são essas vantagens e essas desvantagens. Aqui também vou deixar, além das vantagens e desvantagens, as características de cada tipo de organização, de acordo com essa capacidade que o gestor tem de delegar ou de centralizar as decisões. É isso. Obrigado.